habilitar. Está bem. Bom, então, boa tarde. Isto vai ser uma sessão assim quase em família. Nós estamos aqui para divulgar um pouco o projeto F4F, que é o projeto Forest for Future. É um projeto muito grande, financiado pela Comunidade Europeia e em particular aqui pela Comissão de Coordenação da região Centro. Tem muitas atividades. As atividades da nossa parte do projeto são mais atividades relacionadas com a propagação de plantas em laboratório. Portanto, nós somos da Universidade de Coimbra. Eu sou Jorge Canhoto, está ali a Cátia Pereira e o João Martins. Depois vão fazer apresentações mais específicas. Eu vou falar um pouco em geral sobre a micropropagação, dar assim umas ideias muito gerais. Depois a Cátia falará um pouco sobre os nossos trabalhos no Pinus alpensis, que é uma espécie de pinheiro que não é muito comum no nosso país, mas que existe em algumas zonas. E o João falará depois sobre o medronheiro. Ok. Pronto, então o projeto é o F4F. As nossas linhas de investigação, ele está organizado em projetos piloto. Os nossos projetos piloto vão do 1 até ao 5, mas o 1, o 2 e o 5 são aqueles mais relacionados com a propagação de plantas em laboratório. Isto é uma visão geral do projeto. Os nossos colaboradores nesta parte são o CERNAS, que é um centro de investigação que inclui a Escola Agrária de Coimbra e a Escola Agrária de Castelo Branco. O CERQUI, onde nós estamos e que é a entidade promotora do projeto e é também a entidade gestora do projeto. A ADICES, que é uma Associação de Desenvolvimento Local de Mortágua. A ESAC, da qual faz parte o CERNAS. A Associação dos Viveiristas do Distrito de Coimbra. O Instituto Politécnico de Castelo Branco e o CESAM, que é um centro de investigação da Universidade de Aveiro. Portanto, isto é um projeto da região Centro e as instituições que participam são também dessa região. Depois o projeto tem diferentes pilares. O nosso pilar é o primeiro e depois há outros pilares mais relacionados com outras vertentes da floresta, nomeadamente a mitigação de riscos, o desenvolvimento de produtos florestais e também uma componente mais dos ecossistemas. Nós chamámos a este workshop, nem sei muito bem como é que é definir isto, mas contribuição das técnicas de micropropagação de espécies florestais para uma floresta mais sustentável. E, portanto, a ideia é dar um pouco a conhecer a importância da micropropagação e destas técnicas de propagação em laboratório e depois mostrar dois exemplos que são, neste caso em particular, como já disse, o pinheiro do Alepo e o medronheiro. Portanto, eu sou, também já disse, Jorge Canhoto, a Cátia e o João Martins. Nós somos da Universidade de Coimbra, do Centro de Ecologia Funcional, que é um dos centros de investigação da Universidade, do Departamento de Ciências da Vida, da Faculdade de Ciências e Tecnologia, e depois o nosso centro de investigação está atualmente integrado num laboratório associado desde o ano passado, que é o Laboratório Associado Terra, que inclui, para além do Centro de Ecologia Funcional, inclui centros de investigação do Instituto Superior de Agronomia e também da Universidade Nova de Lisboa. Para quem conhece Coimbra, acho que toda a gente já deve ter ido a Coimbra. Nós estamos neste edifício, que é o edifício de São Bento, ou o Colégio de São Bento, que fica por trás dos arcos do jardim, naquela rua que se sobe para a parte velha da Universidade, e ficamos mesmo ao lado do Jardim Botânico. O Jardim Botânico durante muito tempo fez parte do departamento, atualmente tem uma gestão autónoma, mas continua lá, não se pode mudar o Jardim Botânico para outro sítio. Continua o Jardim Botânico ao lado do departamento. Pronto, em relação às técnicas de micropropagação. A micropropagação surge um pouco como oposição à macropropagação, ou seja, a propagação de plantas a partir de estruturas de maiores dimensões, como é o caso da estacaria
e da enxertia. A micropropagação é, como o nome indica, a propagação de plantas feita a partir de materiais de dimensões pequenas, daí o nome de micro, e podemos usar como um sinónimo de tal e clonagem de plantas in vitro, portanto, em condições laboratoriais. A cultura in vitro, tenho aqui, acho que provavelmente já viram, mas podemos passar estes frascos. Estes são grunhanos, queridos. Estes são secos. Na cultura in vitro, nesses... Aquele lá ao fundo é de pinho. É cedro do saco. É o preço solicitâneo. Como podem ver nesses frascos ou nos tubos, a cultura in vitro implica duas coisas. Implica que se trabalha em condições assépticas para não haver contaminações, mas vês que os meios de cultura têm sacarose e, portanto, se crescer lá um fungo ou uma bactéria, acaba por rapidamente ocupar todo o espaço e matar as plantas que estão no interior. Portanto, tudo tem que estar em condições assépticas para não haver contaminações com fungos ou com bactérias. E depois implica também um meio de cultura em que nós fornecemos às plantas os nutrientes que elas necessitam para se desenvolverem. Esses nutrientes são os mais variados, têm os elementos minerais que as plantas precisam, macronutrientes, micronutrientes. Podem pôr aí, depois nós já recolhemos isso no final. Ou então, para depois sentar aqui. Esse meio de cultura tem elementos minerais, tem algumas vitaminas, tem açúcar e depois pode ser um meio mais ou menos consistente, utilizando um gel, normalmente é o agar, portanto é muito parecido com a gelatina, ou pode ser uma cultura em meio líquido, também se pode fazer, e quando se utilizam bioreatores ou quando se utilizam plantas aquáticas, pode-se fazer uma cultura também em meio líquido. Pode-se fazer cultura in vitro com um objetivo que não seja propriamente propagar plantas. Pode-se fazer para cultivar células e dessas células depois podem recolher-se determinados produtos químicos que sejam interessantes para a indústria farmacêutica ou para a indústria de cosmética. A cultura in vitro não é utilizada só para micropropagar plantas. Pode ser usada com outros objetivos que não propriamente a micropropagação de plantas. A cultura in vitro, ou micropropagação de espécies florestais. Essas espécies florestais, uma vez que o projeto é do âmbito florestal, digamos assim, tem um interesse económico importante. Andamos aqui a visitar um pouco o CERT e já vimos diferentes tipos de madeiras. Um dos produtos florestais, obviamente, é a madeira. Madeira é essa que pode ser usada na construção ou pode ser usada para a produção de papel ou pasta de papel. Também muitas árvores são produtoras de resíduos ou de outros compostos de interesse e algumas árvores também, por exemplo, o castanheiro ou o medronheiro, também podem ser utilizadas para a produção de frutos. Nós podemos propagar as árvores ou outras plantas de várias maneiras. Uma das maneiras é utilizar as sementes, que são, digamos, o órgão normal de propagação das plantas. No entanto, a propagação de plantas a partir de sementes é muito eficaz, mas tem um problema, é que as plantas que nós vamos obter, se estas sementes que estão aqui tiverem origem no mesmo fruto, na mesma árvore, elas vão dar origem a plantas que são diferentes umas das outras, assim como os filhos são diferentes dos pais. E, portanto, muitas vezes para os produtores isso não é muito interessante, porque interessa ter uma certa uniformidade no material a propagar, porque depois, em termos de colheita
isso é mais interessante. Portanto, a produção por sementes pode-se fazer, mas dá origem a materiais que não são geneticamente uniformes e, portanto, têm uma grande variabilidade genética. Para que isso não aconteça, faz-se muitas vezes aquilo que se chama a macropropagação. Pode ocorrer em condições naturais, portanto, há plantas que são capazes de se propagar vegetativamente e dar origem a outras plantas que são geneticamente iguais. É o caso, por exemplo, dos chopos, onde a partir da raiz se formam umas estruturas que são novas árvores, não é? São aquilo que se chamam os pimpolhos, que vão ser geneticamente iguais à planta-mãe. Mas isto é um processo aleatório, portanto não é propriamente um processo experimental. Podem-se usar técnicas de clonagem, de macropropagação, algumas espécies. Aqui está uma framboeseira ou qualquer coisa assim, que se pode-se propagar por mergulhia, portanto, naquelas espécies em que o caule é mais maleável, nós podemos enterrar na parte do caule, cobrir com terra e depois, ao fim de algum desenvolvimento e da formação das raízes, cortar e vamos ter uma planta que também vai ser geneticamente igual à planta original. Portanto, há algumas espécies que se podem multiplicar assim. O método talvez mais comum de macropropagação, propagação vegetativa, é a estacaria, que é enraizar as estacas das árvores que nós queremos multiplicar. Para isso, usa-se um chamado pó de enraizamento ou gel de enraizamento. As estacas são mergulhadas naquele pó, são colocadas no solo e depois, ao final de um tempo, formam raízes e, portanto, estas estacas enraizadas vão ser geneticamente iguais à planta original. Também se pode fazer enxertia, atualmente faz-se em algumas espécies florestais, por exemplo, no pinheiro manso, usa-se muito a enxertia para estabelecer novos povoamentos, aquilo que se faz. Neste caso é uma enxertia, o enxerto e o porta-enxertos são da mesma espécie. No caso do pinhão usa-se porta-enxertos também de pinheiro manso e o enxerto também é pinheiro manso. E, portanto, aqui é acelerar um pouco a produção e fazer também com que a colheita seja mais fácil, porque as plantas ficam depois mais pequenas. Agora, estes métodos têm sempre alguns problemas. Pus aqui alguns deles. Em algumas espécies o enraizamento é difícil, aqueles tratamentos para provocar a formação de raízes não funcionam muito bem. No caso da enxertia, há muitas vezes incompatibilidades entre o enxerto e o porta-enxerto. Nesses casos, o enxerto, digamos, não funciona. Também, muitas vezes, estes processos de enxertia e estacaria estão limitados à fase juvenil, ou seja, quando as plantas ainda são relativamente jovens e não entraram propriamente em produção. E depois isso tem um problema, é que nessa altura ainda não sabemos se as plantas são interessantes ou não. E, portanto, corremos o risco de estar a multiplicar material que eventualmente não tenha grande interesse. Também muitas vezes são processos morosos, são processos em que, principalmente a enxertia, estacaria é uma coisa que não exige propriamente grandes conhecimentos, é cortar estacas, mergulhar no pó e enraizar. Mas a enxertia já é um processo que requer pessoas com capacidades de fazer os enxertos e cada vez há menos gente que queira fazer isso. Muitas vezes os processos também são pouco eficientes e também, em muitos casos, há aquilo que se chama o crescimento plagiotrópico. Não sei se têm ideia do que é, mas é quando nós fazemos estacarias, por exemplo, de ramos que crescem inclinados, não é? Muito inclinados, as plantas que resultam destes ramos depois têm tendência a crescer também um pouco na horizontal em vez de crescer na vertical. O crescimento mais na vertical é chamado ortotrópico e este é chamado plagiotrópico. E depois, em algumas espécies, por exemplo, no eucalipto, para aproveitar essas espécies para a indústria, não é tão interessante como ter as plantas a crescer na vertical. Portanto, em função disso, usa-se cada vez mais a micropropagação para propagar plantas de interesse, neste caso, espécies florestais.
A micropropagação permite uma série de coisas, permite, por exemplo, fixar genótipos, que é, por exemplo, nós temos uma árvore que é interessante do ponto de vista da produção, e se a queremos propagar, não a podemos propagar por semente, tem que ser por multiplicação vegetativa, de maneira a obter um genótipo sempre igual. Permite obter plantas que vão ser geneticamente iguais entre si e à planta-mãe. Muitas vezes também é um processo mais fácil de propagação. A qualidade fitossanitária das plantas também é, de uma maneira geral, melhor, uma vez que elas crescem em condições ascéticas e, portanto, não estão contaminadas. Também, em muitos casos, por exemplo, não é propriamente uma espécie florestal, mas nos kiwis, em que há machos e fêmeas, e se só queremos propagar uma coisa ou outra, também tem que ser por propagação vegetativa. Também muitos híbridos são estéreis, por exemplo, há muitas variedades de chopo que são híbridos e que resultam de cruzamentos e depois não se conseguem reproduzir por semente e, portanto, tem que ser por multiplicação vegetativa. Em alguns casos também estas técnicas permitem que o tempo de floração seja mais curto, o que significa que as plantas entram em produção mais cedo, e também se usam muito estes sistemas para estudar o próprio desenvolvimento das plantas, uma vez que temos as plantas a crescer em condições controladas e podemos fazer estudos mais de natureza biológica ou bioquímica para perceber como é que as plantas crescem. No caso das árvores, há alguns problemas mais específicos com a propagação destas espécies em laboratório. Um deles é que, enquanto outras plantas que nós queremos propagar, podemos mantê-las em estufa e depois, quando é necessário material, vamos à estufa buscar esse material. No caso das árvores, elas são organismos que crescem muito e, portanto, não é fácil manter árvores em estufa. E, portanto, normalmente tem que se ir ao campo buscar o material. Quando se vai ao campo buscar o material, isso é um problema porque há normalmente muitas contaminações. E, portanto, aquilo que se faz normalmente é recolher material de campo, pô-lo a abrolhar, pô-lo numa estufa para ele emitir os rebentos e depois utilizar esses rebentos para estabelecer as culturas in vitro. Bom, quanto à maneira depois como, em condições laboratoriais, podemos propagar as plantas, há basicamente 3 técnicas de micropropagação, que são aquelas que estão ali indicadas. Uma que é chamada a proliferação de meristemas, que é um método mais simples. Depois outro que é chamado organogênese e um outro que é aquele que se chama embriogênese somática. E agora, rapidamente, vou mostrar em que é que consistem estes 3 métodos diferentes. A primeira coisa, sempre quando nós queremos multiplicar uma determinada espécie, é selecionar o material de partida. Para isso é muito importante o trabalho dos produtores, das pessoas que conhecem bem as plantas, para indicarem quais é que são as plantas que interessa multiplicar. Aqui há um senhor aqui da zona, é o senhor José Martins, que é proprietário de uma empresa, como é que se chama, João? É Olinda da Beira. Olinda da Beira, que é uma produção de aguardente de medronha, e ali é uma árvore interessante para propagar. Em que é que consiste a proliferação de meristemas, que é o sistema mais simples de propagação de plantas em laboratório? Consiste em nós utilizarmos meristemas que já existem na própria planta para iniciar e para depois continuar o processo de propagação. Toda a gente já viu, isto é a mesma coisa, só um visto de frente e outro visto da parte de trás. Portanto, temos o caule da planta e depois temos as zonas onde se inserem as folhas no caule. Em cada uma destas zonas onde se inserem as folhas, há sempre um meristema, que é muito parecido com o meristema que está no topo, que é aquele meristema que permite o crescimento do ramo. Estes meristemas normalmente estão dormentes, ou seja, eles não se desenvolvem. Mas se nós cortarmos o meristema apical, aquilo que acontece é que estes meristemas começam a desenvolver e dão origem a um ramo que, por sua vez, vai ter outros meristemas. Estes meristemas chamam-se meristemas axilares e podem ser usados para iniciar as culturas. Tal como o meristema apical também pode ser usado
mas só há um meristema apical, enquanto há vários meristemas axilares. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Aqui temos o calo, depois temos uma folha, temos ali outra folha, e temos aqui as gemas axilares. Cada uma destas gemas tem um meristema. E, portanto, este meristema é potencialmente uma nova planta se nós conseguirmos com que ele se desenvolva. Aqui é em termos esquemáticos, temos o calo, depois temos uma folha, temos o meristema, calo, folha, meristema, por aí fora. Portanto, o que é que nós podemos fazer? Podemos pegar ou no ápice da planta, ou nestes segmentos que têm os meristemas axilares e que se chamam normalmente fitómeros, e colocar esse material in vitro. Aqui é só um exemplo para mostrar quando nós cortamos a parte apical, os meristemas axilares começam a desenvolver. E se nós voltarmos a cortar o meristema apical deste ramo, estes aqui começam também a desenvolver. Portanto, o que podemos fazer é pegar num fitómero, obviamente isto tem que ser feito tudo em condições controladas, para não haver contaminações com os tais fungos e bactérias, colocamos no meio de cultura, o meristema vai desenvolver, vai dar origem a um ramito, que é aquilo que está aqui nestes frascos, e depois a partir destes ramos, que vão ter também meristemas axilares, podemos usá-los para voltar a propagar. E portanto vamos obter um conjunto de rebentos caulinares e o meio de cultura, para além daqueles nutrientes que as plantas necessitam. Tem também normalmente um outro tipo de compostos para acelerar o desenvolvimento desses meristemas. No caso da cultura de meristemas, esses compostos são citocininas, algumas delas são compostos endógenos das plantas, outros são compostos sintéticos que têm um efeito parecido e que potenciam o crescimento dos rebentos axilares. Outra maneira de fazer micropropagação é, em vez de partirmos de meristemas que já existem na própria planta, induzir a formação de novos meristemas. Neste caso, já não precisamos de partir de zonas que tenham meristemas, podemos partir, por exemplo, de folhas que não têm meristemas. Essas folhas são cultivadas no meio de cultura. Neste caso, o meio é um pouco diferente, tem também citocininas e tem outro tipo de hormonas que são as auxinas. E ao final de um tempo, as células das folhas começam a proliferar. Não sei se conseguem ver aí umas zonas nodulares. E depois, a partir dessas zonas nodulares, formam-se novos meristemas. Este tipo de processo é aquilo que se chama organogênese. É muito parecido com o anterior, no sentido em que também se vão formar rebentos caulinares, portanto as partes aéreas das plantas. É diferente no sentido em que estes rebentos caulinares formam-se a partir das folhas e não propriamente de meristemas que já existam na planta. Aqui é um protocolo de regeneração de plantas por organogênese, portanto pega-se nas folhas, as folhas formam os tais rebentos, esses rebentos desenvolvem e depois têm que ser enraizados e, portanto, podemos repetir o ciclo as vezes que quisermos. Finalmente, um terceiro método é aquele que se chama embriogênese somática. É um pouco parecido com o anterior, no sentido em que não partimos de meristemas que já existam na planta. É diferente no sentido em que, em vez de obtermos rebentos caulinares, vamos obter embriões, ou seja, vamos obter estruturas que são muito parecidas com o embrião que está na semente. Esses embriões têm um nome diferente, chamam-se embriões somáticos, enquanto o embrião da semente é normalmente chamado embrião zigótico. E esses embriões somáticos têm a particularidade, ao contrário dos zigóticos, que são geneticamente diferentes da planta-mãe, estes são geneticamente iguais à planta-mãe. Portanto, todas as plantas que forem obtidas a partir destes embriões vão ser geneticamente iguais à planta-mãe e, portanto, estamos também a clonar a árvore ou a planta de que partimos. Aqui estas fotografias mostram os embriões somáticos. Eles têm um aspecto normalmente esbranquiçado,
quando observados assim a olho nu, e aqui é no microscópio eletrónico de varrimento. E, portanto, dá para ter uma ideia do número de embriões que se formam é normalmente elevado, embora às vezes nem todos depois dão origem à planta. Depois, naqueles métodos iniciais, na organogénese e na cultura de meristemas, nos métodos em que não se formam embriões, é preciso enraizar os rebentos caulinares, porque o que nós produzimos é só a parte aérea da planta, mas isso na realidade não é uma planta porque não tem sistema radicular. Portanto, para transferirmos essas estruturas para o campo, para o solo, temos que ter a formação de raízes. A formação de raízes é normalmente conseguida fazendo um tratamento com uma auxina, que é o IBA, que é até chamada a hormona de enraizamento. Esse IBA induz a formação de raízes e, portanto, uma vez obtidas estas raízes, nós já temos plantas completas, digamos assim, que podem ser transferidas para solo. No caso dos embriões, não é preciso enraizamento porque eles, sendo embriões, vão dar origem a uma planta que tem a parte aérea e tem a parte radicular e, portanto, não precisa de haver enraizamento. Aqui é um exemplo no castanheiro. Temos aqui 2 tratamentos diferentes com IBA, não interessa muito, mas é só para dar uma ideia. Que é preciso fazer muitos ensaios para determinar qual é a concentração mais adequada, qual é o tempo de exposição à hormona que é mais interessante para obter um enraizamento eficaz. Aqui assim, não sei se conseguem ver na base dos rebentos. Muitas vezes formam-se umas estruturas que não são propriamente raízes, mas que são umas proliferações celulares, a que nós chamamos calos, e às vezes é a partir desses calos que se formam as raízes. Quando isso acontece, isso não é muito bom porque depois não há uma ligação muito eficaz entre as raízes e a parte aérea da planta. O que é mais interessante é uma coisa deste tipo, em que as raízes se formam diretamente sem que haja formação dos tais calos. Aqui é uma fotografia que mostra o calo da planta e o início de uma raiz adventícia. Isto é o ideal, ou seja, é quando as raízes têm uma ligação ao tecido vascular do calo. Se elas tiverem uma origem muito superficial, às vezes também não têm uma ligação com a parte interna onde está o sistema vascular, e isso depois não funciona quando estas estruturas são transferidas para o campo. Portanto, para o enraizamento, utilizamos auxinas, como já vi, isto não vale a pena perder muito tempo, é só para mostrar que há vários tipos de auxinas, mas aquela que se usa mais é esta, o ácido inobutírico. Até mesmo na estacaria, para enraizamento de estacas, é também o IBA que se utiliza. E depois, finalmente, temos uma fase em que já temos as plantas enraizadas e é preciso transferi-las para o campo. Essa fase é muito complexa porque se perde muito material, normalmente. Porquê? Porque as plantas estão aqui nestas condições, elas estão numa estufa a 24, 25 graus, têm condições de umidade adequadas e depois têm que ser transferidas para campo. E isso é um choque grande para as plantas e, portanto, normalmente há perdas acentuadas nesta fase. Isso acontece porque as plantas têm tendência a perder muita água quando passam dos frascos para condições de substrato. E, portanto, tem que se evitar um pouco essa perda excessiva de água quando acontece esta transferência. Portanto, normalmente, o solo, numa primeira fase, é esterilizado também para as plantas não sofrerem grandes contaminações. Muitas vezes também são colocadas em pequenos estufins para evitar uma perda excessiva de água. E muitas vezes também são micorrizadas, ou seja, antes de serem transferidas para o solo, ou nessas primeiras fases de transferência para o solo, tentam-se associar fungos micorrízicos de maneira a que as plantas consigam sobreviver melhor em condições de solo. Aqui são algumas fotografias de plantas que foram obtidas in vitro e foram transferidas para um substrato. Isto é ao fim de 2 semanas, 4 semanas e depois 6 semanas. Portanto, a ideia aqui nesta fase é mesmo reunir as condições para que o maior número de plantas que nós obtivemos no laboratório consiga passar para um substrato e depois sobreviver.
Aqui são algumas figuras da micorrização, neste caso até é um pinheiro, aqui são as hifas do fungo à volta da raiz. Isto permite que as plantas depois tenham uma absorção de água e de elementos minerais mais eficaz e, por outro lado, as próprias hifas funcionam também como um tampão protetor das raízes. Estes são alguns exemplos de plantas com que nós trabalhamos no laboratório, ou temos trabalhado. Aqui é o tamarilho, não sei se sabem o que é. Não é propriamente uma espécie florestal, mas é um fruto que atualmente é muito comercializado. Castanheiro, medronheiro, depois o João falará do medronheiro, a amoreira, uma série de outras espécies. Depois, com este material, uma vez obtido, é importante ver, do ponto de vista do comportamento das plantas, se elas têm um comportamento fisiológico adequado. Portanto, atualmente há muitos estudos sobre análises fisiológicas para ver se as plantas obtidas in vitro têm comportamentos normais, digamos assim. Isto é um trabalho recente feito também no tamarilho, em que se utilizaram plantas diploides e plantas tetraploides para ver se havia alguma diferença entre elas quando depois eram transferidas para solo. Aqui foi um trabalho, neste caso num medronheiro, feito sobre a vitrificação. Vitrificação é, não sei se conseguem ver aqui, mas estas plantas, ou estes rebentos, têm um aspecto um pouco esquisito. Estão como vitrificados, ou seja, os tecidos vegetais são muito hidratados. E muitas vezes, quando se faz a transferência deste material para o solo, depois há perdas grandes de plantas. Portanto, foi um trabalho para estudar a vitrificação no medronheiro, que acontece normalmente quando se faz a propagação em meio líquido. Aqui é uma fotografia para mostrar também, uma vez que nós estamos a fazer clonagem, portanto, convém que as plantas que nós vamos obter sejam na realidade clones, ou seja, sejam iguais às plantas originais. E, portanto, se eu tiver uma empresa de produção de plantas in vitro e for vender 500 plantas a um produtor, o produtor quer alguma garantia que as plantas de facto são todas geneticamente uniformes e, portanto, é preciso fazer alguns testes. Atualmente há testes de marcadores moleculares que permitem analisar as plantas e ver se elas são uniformes ou não. Depois, análises fitossanitárias também para ver se as plantas de facto estão livres de micro-organismos. Esta técnica, não sei se têm conhecimento disso, mas ela é muito utilizada, por exemplo, na videira, para limpar variedades, ou seja, há muitas variedades de videira que estão... Videira, mas também noutras espécies. Estou a dizer a videira porque é o caso com a aplicação comercial mais interessante. Há muitas castas de videira que estão contaminadas com vírus e isso, embora não mate as plantas, diminui bastante a produção. Uma maneira de limpar as castas é fazê-las passar por um período de cultura in vitro, porque aí elas deixam de ter vírus. Quando vão para o campo estão sem vírus, embora depois possam voltar a ser infectadas. Aqui foi um trabalho que o João fez num medronheiro para tentar perceber quais eram os tipos de bactérias e também de fungos associados às plantas in vitro e também ex vitro, para ver. Algumas destas bactérias podem ser, inclusive, interessantes depois, quando se faz a transferência para o solo, podem ajudar na sobrevivência das plantas. Também podemos usar isto para outras coisas completamente diferentes, já não é propriamente uma aplicação prática, mas é para estudar diferentes aspectos do desenvolvimento das plantas. Temos um sistema em que temos as plantas in vitro, elas são livres da interação com outros organismos e, portanto, podemos ver o funcionamento de determinados genes ou proteínas e como é que isso afeta o desenvolvimento das plantas. Agora, só para terminar, há atualmente já empresas que fazem micropropagação no nosso país. Pus esta aqui, mas há outras. Pus esta por ter nascido lá na Universidade de Coimbra. É a Quality Plant, é
de uma antiga aluna de doutoramento do nosso laboratório, que é a Mónica Zuzarte, que faz propagação de medronheiro, kiwis e de outras espécies. Do ponto de vista da sustentabilidade, porque é que estas tecnologias são importantes do ponto de vista da sustentabilidade? As pessoas atualmente usam muito a palavra sustentabilidade, dá para tudo. E, portanto, a gente ouve muito falar em sustentabilidade e resiliência e às vezes nem sabe muito bem o que é que as pessoas querem dizer com aquilo. Aqui, sustentabilidade tem muito a ver com estas coisas que eu coloquei aqui no slide. Um é optimizar a eficiência dos recursos e a redução de perdas. Portanto, se nós tivermos plantas no campo que tenham uma qualidade fitossanitária melhor e que sejam mais produtivas, isso é bom para os agricultores, para os produtores, permite aumentar a produção e permite também que haja perdas importantes do ponto de vista do funcionamento dos ecossistemas, embora neste caso são ecossistemas artificiais. Também é importante podem-se usar estas técnicas para conservar recursos naturais. Em Portugal há um banco de sementes, acho que tem, não sei se têm ideia disso, há um banco de sementes em Braga, que é do Ministério da Agricultura. Esse banco de sementes, como o nome indica, guarda sementes, mas atualmente também guarda material in vitro, principalmente de algumas espécies arbóreas, nomeadamente macieiras e pereiras, e portanto tem uma coleção de material in vitro dessas espécies. E quando é preciso, esse material pode ser utilizado para fornecer aos produtores novas plantas. Mas também é interessante que quem se dedica a estas atividades, não como nós, mas aquelas pessoas que precisam mesmo disto para viver, que vendem plantas e que fazem produção, é importante que essas pessoas assegurem os seus rendimentos e, portanto, quanto melhor for o material vegetal, também melhor para eles. Isso tem também a ver com a resiliência das comunidades e com mecanismos de governance mais eficazes, uma vez que se tivermos uma floresta de melhor qualidade, também é uma floresta que pode ser gerida mais facilmente. E, portanto, terminava com este slide, que é aquilo que se pode fazer utilizando estas técnicas de micropropagação. Já vimos que podemos multiplicar material em larga escala, podemos ter coleções desse material em laboratório, podemos também utilizar este material para certificá-lo e atualmente aquilo que acontece é que nós importamos muitos materiais para a produção e se nós conseguirmos que esses materiais sejam produzidos no nosso país, isso reduz as importações e também aumenta o rendimento dos produtores. E depois a parte da fitossanidade, que é também importante, como já vimos. E portanto ficaria por aqui com esta visão assim mais geral do que é a micropropagação e as técnicas que são utilizadas. E agora passava a palavra à Cátia. Não sei se querem perguntar alguma coisa, se têm alguma dúvida. Se não, passava à Cátia e ela vai falar um pouco sobre o pinheiro Pinus alpensis. Cátia. Olá, então boa tarde. Eu sou a Cátia. Como o professor Jorge estava a acabar de dizer, eu vou-vos falar um bocado sobre o Pinus alpensis, vou-vos falar um bocado sobre o projeto que eu desenvolvi ao longo do meu doutoramento. Como o professor Jorge falou e bem, as técnicas de micropropagação podem ser usadas para vários fins. Isso inclui a micropropagação das plantas por si só, mas também podemos utilizar a micropropagação em conjunto para perceber o que é que está a acontecer nas plantas, para que é que elas servem, neste caso vamos falar do stress ambiental. Portanto, se o stress durante a embriogênese somática do Pinus alpensis, que a técnica que eu usei principalmente foi a embriogênese somática, é apenas um problema ou pode ser uma oportunidade. Ora, para contextualizar um pouco este trabalho foi feito em colaboração com o Centro de Ecologia Funcional
da Universidade de Coimbra, e a Baker Tecnalia, que é uma empresa do País Basco, em Espanha. Acho que esta contextualização é importante no sentido em que vocês, se pensarmos nos pinheiros, não é? Em Portugal, vem-nos logo o pinheiro bravo ou o pinheiro manso. São espécies mais utilizadas e com mais aplicações neste país e, portanto, convém explicar que a utilização do Pinus olpehensis vem um bocado por aí. Pronto, aqui tenho aquele slide inicial que temos sempre nas introduções, mas também não vou alongar muito, não é? Porque o professor também já esteve a falar sobre as técnicas de propagação. Estas técnicas dependem muito de dois fatores, que é da totipotência que as plantas têm. A totipotência das plantas basicamente é a capacidade que as células vegetais têm, ao contrário das células animais, de se desdiferenciarem, isto é, o tecido, uma célula pertence a um tecido, está diferenciada para aquele tecido, mas as células vegetais têm a capacidade de perder esta diferenciação e voltarem então a uma base que nos permite voltar a diferenciá-la, por assim dizer, como quisermos, entre aspas, obviamente, e os reguladores de crescimento, as hormonas neste caso, e a aplicação no seu meio de cultura. Obviamente que o sucesso ou não das diferentes técnicas dependem da espécie que estamos a utilizar, dos plantes, neste caso, qual é o tecido ou a célula, que seja que nós usamos para induzir a técnica. Muitas vezes depende também da idade da planta-mãe, ou seja, se nós usarmos um tecido de origem de uma planta juvenil, normalmente é sempre mais fácil, infelizmente, do que um tecido que já seja adulto, do meio de cultura, dos reguladores de crescimento usados e, claro, no fim, da conjunção de todos estes fatores. A embriogênese somática, o professor já explicou mais ou menos o que é, não é? Basicamente é uma técnica que nos permite obter embriões somáticos. Embriões somáticos são designados somáticos exatamente porque não vêm da semente, não é? Não são zigóticos, vêm de células somáticas e daí o nome. E, obviamente, sem a fusão, não é? Sem que haja a fusão dos gametas neste caso, não é? Não tem que haver não tem que haver essa fusão, pronto, é de plantas somáticas, desculpem. Esta técnica traz grandes vantagens porque é uma técnica que permite propagação em grande escala. Nós podemos, a partir do mesmo explante, produzir muitos embriões somáticos. Acaba por ser uma técnica também que nos permite, aquilo que eu estava a dizer ao início, que é para além de propagar as plantas, permite-nos estudar vários acontecimentos que estão, vários mecanismos envolvidos ao longo do processo embrionário em si, isto é, saber o que é que está a acontecer ao longo das várias fases do processo embrionário. E depois, uma das grandes vantagens desta técnica é que existem protocolos para crioconservação que, aplicados em conjunto com esta técnica, fazem com que nós consigamos manter o mesmo material, as mesmas linhas embriogénicas, com o mesmo genótipo que nós queremos, neste caso, micropropagar e replicar durante um grande período de tempo. Ora então, vamos falar agora um bocado do Pinus olpehensis. O Pinus olpehensis é uma espécie que é nativa da zona mediterrânea. Acho que conseguem ver aqui a azul, aqui na bacia do Mediterrâneo. Esta espécie em Portugal existe, mas é só em alguns sítios. Temos ali na Figueira da Foz, em algumas zonas assim aqui mais para o sul, mas são indivíduos que foram introduzidos, não é natural, não é nativa, nem há em grandes quantidades, mas realmente aqui, em alguns países, na Tunísia e na Turquia, acaba por ser um dos pinheiros, uma das coníferas até, que eles têm maior abundância e eles utilizam efetivamente esta espécie. Tem a sua importância, obviamente, ecológica, mas acaba por ter também a sua importância económica, não é? Nós aqui
Se para a produção de madeira não pensaríamos nesta espécie, pensaríamos noutra, ou para, como associamos o pinho-espinha ao consumo dos pinhões, neste caso, não é? Pronto, tendo lá, estas espécies não existem, não são nativas e, portanto, esta espécie lá acaba por ter uma grande importância, tanto a nível ecológico como a nível económico. Porque é que nós decidimos trabalhar com esta espécie no nosso projeto? Porque, como eu disse, nós fizemos este projeto em colaboração com a Necker, que é em Espanha. Este pinheiro realmente em Espanha existe bastante, é um pinheiro comum. E depois porque naquela empresa também já se fazem trabalhos de micropropagação e de estudo com espécies de pinheiros diferentes, principalmente neste caso com o radiata, e estes pinheiros têm características ecológicas completamente diferentes. E é bom nós estudarmos espécies diferentes e com características ecológicas diferentes, quando, neste caso, o que nós estamos a testar são efeitos ambientais. Convém também bater até certo ponto um termo de comparação e perceber o que é que está a acontecer numa mais resistente e na outra que é menos resistente, neste caso, a determinado fator, seja temperaturas elevadas, o que seja. Então foi um bocado como um termo de comparação. Então o que é que nós fizemos? Nós, claro, tendo em conta o estado onde nós estamos e as alterações climáticas e tudo isso, e a importância que este pinheiro tem a nível ecológico, porque, como eu estava a dizer, este pinheiro, efetivamente, por si só, é uma espécie que normalmente é mais resistente a temperaturas altas, a solos pobres, que resistem, onde normalmente outras espécies de pinheiros não conseguem resistir, e tem características ecológicas diferentes e interessantes, como, por exemplo, a capacidade que tem de regeneração após um fogo, não é? Então faz deste pinheiro uma espécie importante para a reflorestação. Eu tenho um bocado de medo de dizer isto, porque eu não estou a querer dizer que acho que devíamos introduzir este pinheiro aqui, não é esse o caso de todo. É mais só como uma espécie de estudo do que, não é? E depois os estudos que se fazem em algumas espécies também acabam por isto é um exemplo de técnicas e do que se pode fazer e que depois podem ser aplicadas a outras espécies. Então o que é que nós começámos por fazer? Tendo em conta as alterações, lá está, o que nós pensámos foi, primeiro, os protocolos têm que estar estabelecidos, vamos começar por aí, não é? Como o professor estava a dizer, estes protocolos, como eu também já referi muito brevemente, dependem de várias condições, das constituições do meio, das hormonas, das temperaturas, de todas as condições de cultura têm que ser melhoradas, não é? E um protocolo que funcione para uma espécie não vai funcionar para outra. Então, primeiro estabeleceram-se, não é, protocolos de regeneração para pinos alpenses. E depois temos estabelecido esses protocolos, já podemos começar a testar um bocado de coisas diferentes que sejam importantes. E neste caso, tendo em conta as alterações, os primeiros trabalhos que eu fiz, os primeiros trabalhos onde eu estive envolvida, pelo menos, foi para perceber qual era o efeito que diferentes temperaturas ou disponibilidades de água, tendo em conta que se espera, não é, que a temperatura aumenta e que vem sempre acompanhado por períodos de seca elevados e a diminuição da disponibilidade de água no solo, não é, para estas espécies viverem, sobreviverem, se propagarem. Esses foram os primeiros trabalhos que nós fizemos. E o que nós percebemos foi que, ao estudar diferentes temperaturas, neste caso 23 está aqui, e só para vos dizer, é a temperatura controle. Normalmente, quando nós fazemos este protocolo, a temperatura de cultura é sempre de 23 graus. E o que nós fizemos foi começar por subir um bocado a temperatura e diminuir a temperatura, nada que fosse muito extremo, mas efetivamente já se nota a diferença e às vezes nestes protocolos 1 grau, 2 graus, já efetivamente já mudam tudo. E nós percebemos que efetivamente haviam efeitos, haviam diferenças e que isso ia influenciar positiva ou negativamente, né, a eficácia deste processo. Então o que é que nós decidimos fazer? Decidimos focar-nos na temperatura, porque depois se
se fizermos também 2 fatores ao mesmo tempo, é bom, mas por outro lado também conseguir definir exatamente se aquela alteração vem de um fator ou do outro, depois também acaba muitas vezes por complicar. Se é melhor ou pior, isso depois depende, né? Mas nós decidimos focar na temperatura. Então o que é que nós fizemos? O que nós fizemos foi, o objetivo que este trabalho tem é aplicar o stress da temperatura logo na fase inicial do processo, que eu já vos explico todas as fases que este processo tem, à espera que existisse como um priming, que esse efeito desse stress induzisse uma memória nas plantas que se vão formar ao longo do seu crescimento e que as temperaturas altas introduzidas nesta fase inicial nos permitisse ter, no fim, plantas mais resistentes às temperaturas altas. E claro, ao longo este objetivo implica também perceber até que ponto a utilização deste stress afeta a eficácia do processo em si, da embriogênese somática, e por outro lado, como uma ferramenta para nós percebermos quais é que são os mecanismos que as plantas têm ou que mecanismos é que são ativados nas plantas em resposta ao stress. Para isso, nós induzimos a embriogênese somática com 3 temperaturas extremas, neste caso, né? Se tivermos em conta que 23 graus é o controle, a próxima temperatura é quase o dobro, não é? 40 graus, 50 e 60 graus. E com diferentes tempos de indução. Porquê? Os diferentes tempos de indução são porque, claro, nós queremos induzir este stress, queremos induzir uma resposta, mas tem que ser com um tempo de indução que nos permita obter as plantas. Se nós mantivéssemos as plantas as 9 semanas, que é o que dura esta fase inicial de indução, a 40 graus, que nós íamos conseguir era obter nada, não é? Porque as plantas, quer dizer, decidia acabar por morrer. Então nós tentámos aqui decidir encontrar os tempos de indução que nos permitisse efetivamente obter plantas sem as matar à partida, não é? Pronto, então a embriogênese somática tem várias fases. Há vários tipos de embriogênese somática, 2 tipos neste caso. A embriogênese somática direta. O que é que acontece? Isto aqui é um embrião somático, não sei se vocês estão a conseguir perceber. Na embriogênese somática direta, o que é que acontece? Nós temos o explante e aqui o nosso explante é o megagametófito, que é a estrutura que está dentro da semente, neste caso nós abrimos a semente e retiramos o megagametófito e há a formação de um calo, este calo aqui, que é o calo embriogénico, e só no fim, e só depois a formação de embriões. Esta embriogênese somática é a embriogênese somática indireta. Há uma embriogênese somática que é a embriogênese somática direta, que é aqui, em vez de existir esta formação do calo no nosso explante inicial, forma-se diretamente os embriões. Este passo para nós acaba por ser bom no sentido em que estas massas que aqui encontram-se, que é estas massas embriogénicas, conseguem se manter, em teoria, se poderiam se manter indefinidamente em cultura num meio de proliferação. Pois na prática não é bem assim, é um bocado mais complicado, mas efetivamente estas sem que percam pelo menos a sua competência embriogénica, mas é possível, repicando num meio de proliferação nos tempos necessários, obviamente, conseguimos proliferar estas massas durante muito tempo e normalmente é aqui que se podem aplicar então as técnicas que nós temos de crioconservação e que depois nos permite termos guardadas estas massas e mais tarde descongelando podemos continuar com o processo e conseguir manter sempre as mesmas linhas embriogénicas que necessitamos. Qual é o problema desta técnica em si, para os pinheiros, para as coníferas em geral? É que o explante que nós temos inicial, neste caso é o megagametófito, não é um explante adulto, ou seja, nós aqui temos sementes, abrimos as sementes e
nós temos, como a professora estava a dizer, né, se vem de semente, nós temos genótipos diferentes. Nós não conseguimos selecionar o genótipo que vamos micropropagar. Cada um dos explantes tem uma informação genética diferente, né? Nós apenas conseguimos selecionar os genótipos anos depois, neste caso, né, que depois de termos passado por todas as fases, proliferação, da maturação dos embriões, que é quando se formam os embriões. Depois, obviamente, estes embriões têm que germinar, eles estão a germinar in vitro e depois ainda há a tal passagem para o ex vitro, e ao longo de todas estas fases, todos os processos, todas as condições aplicadas, obviamente tudo tem que ser optimizado e são várias fases ao longo das quais as plantas têm que passar e passar bem. Então, para vermos efetivamente se funciona ou não, e se podemos aplicar, e qual é o efeito que isto tem, que as temperaturas tiveram na técnica em si, o que nós temos de fazer depois é ver e comparar, não é? Para saber se é mais produtiva ou menos produtiva, com o nosso controle. E o que é que nós fizemos? Fomos ver se as taxas as percentagens de iniciação, de proliferação, o número de embriões de maturação, neste caso, o número de embriões produzidos e de germinação, se houveram ou não diferenças. O que é que nós tivemos? Não houveram diferenças significativas nas fases iniciais, nem na iniciação, que foi quando nós aplicámos as temperaturas, nem na fase de proliferação, isto seja, aquelas massas embriogénicas que nós temos que depois vão dar origem aos embriões, proliferaram da mesma forma. E, incrivelmente, o que nós encontramos foi que a temperatura, o tratamento neste caso, onde nós conseguimos um maior número de embriões, que significa neste caso onde o processo foi mais eficaz, foi com a temperatura de 60 graus. E daí vem o título, não é? Não esquece, quando nós pensamos em stress, pensamos sempre numa coisa má, neste caso, stress abiótico é uma coisa que vai influenciar negativamente o processo, e que nós acabamos de tirar daqui foi que neste caso até foi positivo, porque não diminuiu, para além de não ter diminuído nenhuma das taxas e a eficácia de nenhuma das fases, melhorou e aumentou o número de embriões que conseguíamos obter. A 60 graus num dos tratamentos, a 40 e a 60 não. Mas depois também é este jogo que nós temos que fazer e vendo o que é que realmente é melhor ou pior. Depois o que é que nós fazemos? Para analisar, para que fomos analisar também se estas massas embriogénicas que foram produzidas a nível morfológico eram ou não alteradas, e realmente percebemos que não. Percebemos que as massas embriogénicas formadas, tanto no que seja em número de células, tipo de células, agrupamento, eram iguais em todos os tratamentos, por isso a temperatura não teve efeito. E depois fomos perceber quais os mecanismos que são acionados, ou e de que forma o stress influenciou o nível das hormonas, várias das hormonas, das proteínas que são expressas, se houve ou não uma alteração epigenética, dos açúcares, aminoácidos, dos genes relacionados com o stress, para perceber então de que forma é que a planta resiste ao stress da temperatura. Aqui retiramos várias informações, não é? Percebemos que realmente o stress levou a que as concentrações endógenas das citocinas que fossem diferentes. Conseguimos perceber vários padrões, perceber qual dos diferentes tratamentos provocou ou não um efeito mais acentuado. Neste caso, percebemos que o tratamento de 50 graus que foi mais acentuado neste tipo de hormona, enquanto que nas citocinas aromáticas nota-se que 40 graus parece ter sido um stress pior, mais severo.
E depois fomos ver se conseguimos ou não induzir uma alteração epigenética. Porquê? Uma alteração, nós temos a nossa informação, a informação genética, não é? Que está nos genes. Mas depois temos alterações que ocorrem não na sequência do gene em si, mas que vão influenciar a sua expressão. E estas alterações são induzidas muito pelo ambiente externo. Então o que nós fizemos aqui também com estes tratamentos foi tentar induzir esta alteração para que isso levasse então a que as plantas finais fossem mais resistentes às temperaturas, ou seja, criar a tal memória epigenética que eu falei ao início. Para isso tivemos que fazer análise a confirmar se essas alterações efetivamente ocorreram ou não. Há várias alterações epigenéticas, nós neste caso focámos na metilação do DNA. Então o que nós fomos fazer foi perceber se efetivamente isto ocorreu ou não, se as diferenças foram significativas, e fizemos isto em diferentes fases do processo. Porquê? Porque, como eu estava a dizer, nós queremos perceber se estas alterações se mantêm ou não. Então esta alteração podia ocorrer nas massas embriogénicas, que é uma fase inicial, não é? Nas massas que se criam depois da aplicação do stress, mas perder-se com o tempo, e depois, quando já temos as plantas, neste caso são plantas somáticas ainda in vitro, essas alterações já não existirem, portanto, ser uma coisa pontual. E nós queremos perceber isso, e por isso fizemos as análises nestes dois pontos. Nós não tivemos diferenças significativas, houve efetivamente uma diferença, mas estatisticamente não foi significativo. No entanto, neste mesmo trabalho, onde analisámos as alterações epigenéticas, analisámos diferentes genes que são conhecidos por estarem diretamente relacionados com a resposta ao stress, e aí nós percebemos também nestes dois pontos diferentes, e aí sim percebemos que havia uma diferente resposta, e que essa resposta se manteve aqui, EMs neste caso são as massas embriogénicas, e nós temos este padrão de genes, ou seja, o 0 seria os 23 graus aqui, e conseguimos perceber que houve um aumento da expressão destes genes relacionados com o stress, enquanto que depois, mais tarde, neste caso já são meses mais tarde, não é? Porque quando estamos a falar aqui nas plantas somáticas, no entretanto já se passaram meses, continuam a haver diferenças significativas no que toca à sua expressão. Depois, lá está, estes mecanismos nós nunca podemos... Há diferenças nos genes, há diferenças nas proteínas, há diferenças nos açúcares, há diferenças nos aminoácidos, mas estas informações, nós ainda não entendemos, obviamente, estes mecanismos, o que é que isto significa em si, e é preciso, não nos adianta só ver uma coisa, não é? Nós temos que ter um bocado a resposta global, e quanto mais informação nós conseguimos obter aqui, melhor é para conseguirmos perceber então o que é que está a acontecer. E depois acabamos por analisar a mesma coisa, as proteínas, conseguimos identificar aqui dois grupos, conseguimos identificar 27 proteínas que das 1315 proteínas conseguimos identificar nas massas embriogénicas, conseguimos determinar dois grupos de proteínas com diferentes padrões. Neste caso, aqui é o controle, e estas são as temperaturas altas, não é? E conseguimos identificar aqui um grupo onde parece que as proteínas estão menos expressas a temperaturas altas, enquanto que há outras conseguimos identificar que têm uma sobreexpressão expressa, não é expressa, peço desculpa, que estão menos acumuladas aqui, estão em menos quantidades e em menos concentrações. Não é expressas, são proteínas, e aqui estão em concentrações mais altas. Depois analisámos também os açúcares e os aminoácidos que existiam aqui, e conseguimos identificar o mesmo, que há padrões que se mantêm, que há diferenças entre as massas
que vêm de temperaturas altas, tanto nos aminoácidos como nos açúcares em relação ao controle. E, no geral, o que é que isto nos dá? Isto acaba por nos dar, então, a ideia do que é que está implicado na resposta ao stress das plantas. Por fim, ok, isto é interessante, sim, isto importa, claro, nós temos que, para nós percebermos basalmente quais são os mecanismos que estão implicados na resposta, mas o nosso trabalho era, no fundo, tentar obter plantas que fossem mais resistentes, não é? Então, para isso, que é que depois nós tínhamos que fazer a análise dos parâmetros das plantas finais, não é? Para saber se efetivamente elas são ou não mais resistentes. Então, há duas coisas básicas que temos que convém analisar aqui, não é? Que é, ok, nós temos as plantas, mas precisamos perceber se estas plantas têm a mesma qualidade ou não, e se resistem da mesma maneira ou não ex vivo, como as plantas do controle, ou plantas até não micropropagadas, não é? Elas depois têm que resistir, têm que crescer, e depois, por outro lado, analisar as suas características fisiológicas para entender, então, e desta forma podemos manipular, podemos fazer ensaios de temperatura, né? Aplicar temperaturas altas e perceber depois, por estes parâmetros, se as plantas são ou não mais resistentes às temperaturas altas, ou ensaios de sequia, onde elas não são regadas, e nós percebermos se há ou não diferenças, e depois aí sim seria isso que ia dizer se isto acaba por funcionar ou não. Eu não tenho aqui resultados, porque efetivamente não tenho resultados das minhas plantas para dar, mas posso-vos dizer que já há resultados, sim, em espécies no Pinus radiata, neste caso, e mesmo em Pinus olpensis, não com estes tratamentos na fase de iniciação, mas na fase de maturação dos embriões, mas no fundo a ideia geral é a mesma, e realmente no fim o que se observou foi que não haviam diferenças a níveis de sobrevivência. Estas plantas sobrevivem da mesma forma, crescem da mesma forma do que as plantas de controle, e que para além disso, para além disso, os parâmetros fisiológicos das plantas mostravam que efetivamente elas estavam mais adaptadas ao stress do que as plantas de controle. Pois, por outro lado, isto um bocado mais à parte das temperaturas, o que nós tentámos fazer foi desenvolver um protocolo de organogênese que fosse eficaz para o Pinus olpensis, com um explante de adulto. Porquê? Por nós que estávamos a falar há bocado, que é nós queremos multiplicar, nós queremos clonar um genótipo que nós sabemos que tem as características boas que nós queremos manter, não é? E com a nossa técnica de embriogênese somática, infelizmente, ainda não conseguimos. Então, o que é que nós fizemos? Foi usar a organogênese, aqui o professor também já explicou um bocado o que era a técnica, mas eu posso falar. O que nós basicamente fizemos foi pegar em gemas axilares, introduzi-las. Depois da introdução, basicamente começam em um lugar e multiplicam-se, e depois o que nós temos que fazer é, então, como o professor também falou, fazer um enraizamento dos explantes. O que é que acontece? A diferença aqui é que estas gemas axilares que estão aqui, sendo o explante, nós já conseguimos retirar uma árvore adulta que nós sabemos que tem as condições que nós queremos multiplicar. Então, já nos permite clonar o genótipo que nós queremos. A técnica de organogênese já tinha sido desenvolvida para Pinus olpensis, mas também com material embrionário, o que não nos permitia esta característica. Então, é daí que nós desenvolvemos este protocolo. Testámos diferentes citocininas, diferentes concentrações, para perceber qual é que ia ser o método eficaz, e para além disso, tentámos com o material que obtivemos daqui, que tem características juvenis normalmente, não é? Porque já sofreu
aquele processo, e induzir a embriogênese somática, não é? Porque a embriogênese somática em material adulto nestas espécies é o que nós queremos todos conseguir. Pronto, infelizmente no que toca à embriogênese somática, aqui nós conseguimos efetivamente com essa formação do calo, não é? Mas este calo não tinha características embriogénicas, o que significa que depois ele prolifera, nós conseguimos manter este calo, mas não conseguimos induzir a formação do embrião, que neste caso era aquilo que nós queremos, né, que é para obter a planta. No entanto, conseguimos efetivamente desenvolver uma técnica de organogénese para material adulto eficaz, que nos permite agora, para além da embriogênese somática, temos então uma técnica de organogénese que nos permite clonar o genótipo que nós queremos e com as condições que nós queremos. E pronto, é isso. Obrigada. Bonito, mas fica tudo fissurado. Pronto, então vamos falar antes dos frutos, porque a madeira, pelos vistos, não dá. E dá mais a ver. Bom, então, eu vou-vos falar um bocadinho do que é a nossa experiência de micropropagação já de há alguns anos. O professor Jorge já começou esta história há talvez uns 15 anos ou assim. Eu entrei pelo menos 15, acho eu. Eu entrei um bocadinho mais tarde e então falo-vos um bocadinho da espécie, apesar de ser subejamente conhecida, acho que todos vocês conhecem o medronheiro, mas são umas pequenas generalidades. Portanto, ele é uma árvore ou arbusto, não sei se repararam, quem não é daqui, quem não trabalha aqui à entrada estão ali uns medronheiros que são uma árvore, mas eu julgo que são porque foram podados, porque normalmente eles começam logo com rebentamentos e têm um porte arbustivo quase sempre. Este aqui também é uma árvore, que é do jardim da casa do professor, e também é uma árvore porque ele o podou, provavelmente. Mas se repararem aqui nesta parte mais em baixo, já se vê ali uma série de ramos. Portanto, se estes ramos não forem cortados, ele vai acabar por ter um porte arbustivo. Portanto, é da família das gericáceas, e nós temos em Portugal uma série de outras gericáceas também bastante conhecidas. As calunas vulgares e as géricas que nós vemos aí pelos pinhais. Temos também a camarinha, que existe nas zonas do Nares e que também dá uma baga comestível. Depois, em termos de ornamentais, temos o rododendro, para quem gosta de jardins, é uma planta muito conhecida, ou a azália, é muito mais conhecida por azália talvez. E depois temos o mirtilo, que é talvez a ericácea com mais potencial económico, para já, até ser ultrapassado pelo medronheiro. Portanto, a sua distribuição é também ao longo da bacia do Mediterrâneo e na costa atlântica, e aqui umas zonas da Irlanda também. Em Portugal vocês podem encontrá-lo praticamente norte a sul, exceto numa faixa do litoral onde ali nas zonas do Nares, obviamente não há medronheiros, e depois nas serras mais altas do país também, se forem à Serra da Estrela, no topo da Serra da Estrela não encontram, não sei se porque ele não gosta muito das temperaturas ou se simplesmente porque foi eliminado pelos fogos, o que eu duvido. E já vos vou dizer porquê, tem a ver com outra característica dele. Portanto, ele tem uma importância ecológica muito relevante nestes biomas do Mediterrâneo, porque serve de alimento para vários animais, incluindo insetos que se alimentam do pólen e do néctar. Em situações muito particulares, pode até servir de abrigo para alguns animais, e falo aqui em particular das corujas. Na Irlanda há uma floresta de medronheiros muito, muito antigos, são medronheiros centenários, que têm um tronco tão grande que já conseguem albergar corujas no seu interior. Não sei se em Portugal há alguma árvore que tenha chegado a este porte, eu por acaso nunca vi, mas nessa zona da Irlanda tem essa floresta. Se tiverem curiosidade, pesquisem, são mesmo assim uns troncos enormes, o que é muito raro de ver num medronheiro. Se calhar esses dão para aproveitar para fazer uns móveis. Mas temos que esperar muito tempo. Depois as corujas morrem, mas... Portanto, em termos ecológicos, ele também é muito interessante para fazer o restauro de solos que estejam degradados, que tenham pouca matéria orgânica, que tenham pouca quantidade de água. Portanto, solos deste tipo aqui, solos muito rochosos. E uma das características interessantes desta espécie é o facto de ela ter uma grande capacidade de regeneração após incêndios. Portanto, quando há um incêndio, a parte aérea do medronheiro é completamente destruída, mas ele tem um sistema radicular tão desenvolvido que ao fim de pouco tempo começa a arrebentar. E, portanto, se vocês tiverem uma floresta, não têm que se preocupar
em replantar, porque ele vai rebentar e vão ter o pomar novamente disponível ao fim de 2 ou 3 anos. E por isso, e também pelo seu porte, a REN, nas linhas de alta tensão, até financia a plantação desta espécie. E se vocês tiverem algum terreno na zona das linhas onde eles fazem o corte de árvores, portanto não é permitido, julgo que nem por lei é permitido terem eucaliptos, são obviamente de porte muito, muito grande, mas se tiverem lá medronheiros eles vão cortar tudo, vão fazer o desmatamento e os medronheiros vão ficar lá porque é uma das aves que é permitida nestas zonas. E portanto a REN é um dos maiores clientes dos viveiristas porque planta assim milhares e milhares de exemplares de medronheiro. Em termos de importância económica, ele é usado de forma tradicional em infusões por diversos motivos e recentemente tem sido usado no desenvolvimento de uma série de outros produtos, em bolachas, pão. Existe um produtor em Leiria que produz uma grande quantidade de pão e ele diz que não consegue produzir mais porque não tem fruto em quantidade. Gelado também, já encontrei em algumas gelatarias gelado de medronho na época. Iogurtes também, depois as compotas, o mel, licores, a tradicional aguardente, que é talvez o produto mais valorizado do medronheiro, e mais recentemente bebidas que estão mais na moda, como por exemplo o gin. A aguardente é muito cara, mas o gin, algumas marcas são ainda mais caras, portanto é um produto realmente valorizado. Outras aplicações importantes do medronheiro têm a ver com algumas das substâncias que vocês podem encontrar na planta, especialmente na folha. A planta tem 2 substâncias, que são a hidroquinona e a arbutina. A arbutina é originada a partir da hidroquinona, portanto são moléculas relacionadas, e elas estão em grande quantidade na folha, especialmente a arbutina, e pelas suas propriedades, portanto eles têm propriedades antioxidantes, antimicrobianas, anti-inflamatórias, uma série de propriedades, mas especialmente por esta última, como antisséptico urinário, a hidroquinona é usada em formulações comerciais que são vendidas na farmácia para tratar pequenas infecções urinárias. A arbutina é mais usada em cosméticos como clareador da pele, para remover pequenas manchas, é muito usada em vários cremes. Reparem nas lojas da especialidade podem encontrar uma série de produtos que têm arbutina ou alfa-arbutina. Normalmente este produto é isolado de outra espécie, que é o Arctostaphylos, que é uma ericácea também, simplesmente julgo pela facilidade, porque é um arbusto mais pequeno e pela facilidade de extração, mas o medronheiro pode ser também usado para extrair esse composto. E portanto, por todo este interesse, têm sido plantados hectares e hectares de medronheiro, alguns de forma desordenada, outros em pomar de produção, e este é um dos exemplos, mais ou menos perto, do produtor que o professor mostrou há pouco, aquele senhor, o senhor José Martins, portanto este é um dos pomares dele. Portanto, isto é uma zona do terreno onde praticamente mais nada cresce e os medronheiros conseguem desenvolver-se muito bem e produzir fruto aqui. Portanto, isto já é uma notícia antiga, atualmente acho que Portugal já é o maior produtor, o que também não é difícil, acho que é mais por desinteresse dos outros países do que por mérito próprio, mas atualmente julgo que já será o maior produtor mundial. E o que é que isto implica? Implica uma grande produção de plantas e os viveiristas não conseguem produzir plantas suficientes. Como é que então nós podemos produzir? Para recordar um bocadinho o que o professor introduziu das técnicas de micropropagação, portanto, podemos, obviamente, propagar o medronheiro por sementeira. É um método muito simples no medronheiro. Simplesmente é necessário que as sementes sejam estratificadas, ou seja, elas têm uma dormência, elas não germinam imediatamente, têm de ser colocadas no frio, 1 mês é suficiente e depois temos taxas de germinação muito elevadas. Portanto, é um método simples, mas, lá está, não permite clonar plantas. Se for para um projeto de reflorestação, até pode ser interessante termos plantas de semente, porque estamos a promover a diversidade, mas para um pomar em que queremos ter uniformidade, isso não é assim tão interessante. Então, a alternativa seria a estacaria, que também é um processo simples e que permite clonar as plantas, mas no caso do medronheiro, o grande problema são as baixas taxas de enraizamento. 30% a 40%, o que é muito baixo. Para além da quantidade inicial de material que vocês precisam. Se vocês selecionarem uma árvore e estiverem a cortar estacas, imaginem quantas plantas é que vocês conseguem produzir. É um número muito limitado. E depois têm que esperar que essa planta
se desenvolva novamente até obterem mais estacas da planta. Portanto, isso não é um método para além do problema então das taxas de enraizamento. E assim é que surge a micropropagação como verdadeira alternativa para a produção de medronheira. Porque permite então clonar as plantas selecionadas, porque o material inicial não é um problema, nós como os fitómeros conseguimos produzir logo uma grande quantidade de material com elevadas taxas de multiplicação e assegurando também a qualidade fitossanitária da planta. Obviamente que depois é necessário instalações mais especializadas e há um grande problema que é a recalcitrância, que eu já vou falar um bocadinho como é que afeta o medronheiro em situações muito particulares e o que é exatamente isso. Portanto, em termos de micropropagação, nós desenvolvemos vários protocolos de micropropagação, os 3 que já foram falados, a proliferação de meristemas, a organogénese e também a embriogénese somática. Desenvolvemos os 3. E para isso, então, selecionando aquela planta que tem interesse para nós recolhemos alguns ramos dessa planta. Os medronheiros normalmente, alguns ramos estão já bastante envelhecidos, então é muito difícil de estabelecer esse material e por isso o que nós fazemos é uma espécie de rejuvenescimento. Retiramos todas as folhas dos ramos e colocamos-los numa estufa com umidade e temperatura controlada para agulhar, para produzirem rebentos novos. Esses rebentos são depois então inoculados, são inseridos em recipientes com o tal meio nutritivo. Alguns deles acabam por contaminar, porque o medronheiro é tipicamente uma planta que contamina muito facilmente. Aqueles que realmente não contaminam e que se desenvolvem, produzem uns rebentos, que vocês já viram num destes frascos. Usando esses rebentos, nós podemos então multiplicá-los através da proliferação de meristemas, usando uma citocinina, que é a benzilaminopurina. Podemos fazê-lo em meio sólido, com o tal agar, ou podemos fazê-lo também em meio líquido. Por outro lado, estas folhas, normalmente as folhas apicais, podem então ser usadas também para a organogénese e para a embriogénese somática. Portanto, mostro-vos só algumas imagens do aspecto deste material quando está a ser proliferado. Portanto, temos aqui alguns rebentos, vários rebentos. Portanto, isto foi originado apenas a partir de um rebento e nós temos aqui talvez 15, 20 rebentos. Portanto, veem que a taxa de multiplicação é muito elevada. Nós com um conseguimos produzir vários rebentos novos. Em meio líquido, onde as taxas de multiplicação são ainda maiores, com a vantagem de não ser preciso o agar, que é um componente bastante caro, e a facilidade de nós manipularmos estas plantas, porque estas plantas basicamente nós só as colocamos dentro do recipiente, não temos de estar com o cuidado de as colocar numa posição específica, como é o caso do meio sólido. Tem a desvantagem da tal vitrificação, das folhas ficarem com um aspecto quase de vidro, mas quando estas plantas depois são enraizadas e são aclimatizadas, elas acabam por recuperar, digamos que a morfologia normal e desenvolvem-se numa planta normal. Portanto, estas plantas, elas não têm raiz, isso é conseguido então com uma hormona que já foi falada, com o IBA, o ácido indolbutírico. Conseguimos normalmente ter sistemas radiculares bastante bem desenvolvidos e depois obtemos uma grande quantidade de plantas muito rapidamente. Elas são muito homogéneas. Aqui temos vários genótipos diferentes, portanto são originados de várias plantas-mãe e são plantas com cerca de um ano que têm mais ou menos assim, nesta altura, uns, 50, 60 centímetros, algumas um bocadinho maiores, estas aqui assim. Portanto, elas crescem de forma muito vigorosa. E depois, quando são transferidas para o campo, acabam por se desenvolver também muito rapidamente. Mais rapidamente do que normalmente as plantas de semente. Então, alguns aspectos da organogénese. Portanto, nós conseguimos, através de uma folha, inocular esta folha no meio nutritivo, obtemos este aglomerado de células verde, que depois, ao fim de algum tempo, acaba por desenvolver aqui umas gemas, uns meristemas que se desenvolvem e produzem estes rebentos. Neste caso, em meio líquido, poderia ser em meio sólido, mas em meio líquido nós conseguimos uma produtividade maior. Só para vos mostrar aqui, neste gráfico podem ver o número de rebentos formado pelo explante inicial. E veem que a azul temos a organogénese e aqui a roxo e a verde temos as duas outras técnicas que eu vos falei
e em vários genótipos testados, no genótipo 1, no genótipo 2 e no genótipo 3, a organogénese foi sempre o método mais eficiente, ou seja, aquele que nos permite obter uma maior quantidade de rebentos. E depois o enraizamento é relativamente fácil de fazer, independentemente da técnica que é utilizada. Finalmente, a última técnica é a embriogênese somática. Mais uma vez, a indução é feita a partir das folhas que estão nos rebentos que nós temos aqui nestes recipientes in vitro. Portanto, nós retiramos estas folhas aqui da zona apical, fazemos só uns pequenos cortes, uma lesão, colocamos-la no meio nutritivo e elas vão desenvolvendo aqui os embriões que podem ver aqui nesta fotografia em mais detalhe. Isto são embriões ainda numa fase muito inicial de desenvolvimento. Depois eles vão acabar por se desenvolver, tem aqui os embriões nos vários estados de desenvolvimento e finalmente a comparação do embrião somático que obtemos a partir desta técnica com o embrião zigótico que está numa semente. Eles são relativamente parecidos, no entanto, como o embrião somático não está confinado a um espaço, não está confinado à semente, ele acaba por ter uma morfologia aparentemente diferente. Mas em termos anatómicos são embriões praticamente idênticos. Os embriões são então depois germinados e dão origem a uma planta absolutamente normal, como podem ver aqui, e não se distinguem das plantas obtidas pelas outras técnicas. Uma coisa curiosa é que eles, apesar da maioria, vem aqui o embrião somático e o embrião zigótico, portanto eles são muito semelhantes, com a tal exceção de o facto deste estar confinado acaba por estar mais compactado, mas eles são muito parecidos. No entanto, alguns dos embriões somáticos apresentam algumas anomalias. A mais comum é o número de cotilédonos, ou seja, esta parte aqui do embrião. No caso, por exemplo, do feijão, vocês veem aquelas duas primeiras folhas que aparecem são originadas a partir dos cotilédonos, portanto, estes dois cotilédonos aqui é o normal, porque é uma dicotiledónia, tem dois cotilédonos, mas alguns embriões têm apenas um, que é o que vocês podem ver aqui, ou então tem mais do que dois, que é o caso desta, tem 3 cotilédonos, e às vezes tem 4, 5 e podem ter mais. No entanto, isto não afeta de forma alguma a planta. Ela depois germina e origina uma planta absolutamente normal. Uma coisa interessante, e aqui é que é preciso ter em conta a tal recalcitrância, é que nem todos os genótipos são adequados para aplicar esta técnica. Portanto, dou-vos o exemplo de 4 genótipos que foram testados. 3 deles material adulto, ou seja, plantas já adultas com vários anos, e uma planta um pouco mais jovem. E se repararem, temos aqui as taxas de indução, ou seja, dos plantos que nós colocamos, quantos é que efetivamente produziram embriões, e veem que testamos vários meios diferentes, e no caso do genótipo jovem, da planta jovem que nós usamos para inocular, conseguimos em alguns casos taxas de perto de 100%, ou seja, quase todos os plantos que nós colocamos deram embriões. Enquanto que em alguns casos aqui das plantas adultas, veem que tivemos no máximo 20% de taxa de indução, o que é relativamente baixo. Portanto, nós podemos estar a selecionar um genótipo que queremos, uma árvore que queremos multiplicar, e não ser possível através desta técnica, ou eventualmente de outra, porque existe aquilo que nós então chamamos de recalcitrância. O genótipo não consegue, nós não conseguimos multiplicá-lo. Eventualmente temos que alterar as condições de cultura, alterar as hormonas que nós estamos a colocar no meio, mas reparem que nós testámos vários meios diferentes, chegámos a esta combinação de hormonas, uma citocinina e uma auxina nestas concentrações, e normalmente neste meio que nós conseguimos taxas mais elevadas para todos os genótipos, mas mesmo assim em nenhum dos meios que testámos conseguimos, por exemplo, neste genótipo, ter taxas minimamente que sejam viáveis em termos de produção de plantas por esta técnica. Portanto, voltando ao objetivo principal da micropropagação no medonheiro, que era clonar plantas selecionadas, vou-vos então falar de quais é que são os critérios que normalmente são utilizados para selecionar as plantas que então vão ser micropropagadas. Então, um dos critérios pode ser a produção de frutos. Outra pode ser a tolerância à seca, uma planta que seja mais tolerante à seca e que tenhamos interesse de micropropagá-la e de ter uma série de plantas
Pode ser também a resistência a uma determinada doença, pode ser qualquer característica que seja interessante para qualquer aplicação. É preciso ter em conta que as características da planta, ou seja, o fenótipo, aquelas características que nós observamos na planta, dependem de duas coisas. Do genótipo, que é portanto, o DNA da planta, as características genéticas da planta, e a influência do meio ambiente, que pode ser abiótico ou biótico. Biótico se for algum micro-organismo, uma bactéria, um fungo que interage com a planta. Abiótico se for qualquer coisa climatérica, por exemplo, se for temperatura, umidade, o que seja. Portanto, tendo em conta as características intrínsecas à planta, o genótipo, nós podemos fazer uma seleção com base no perfil químico. Por exemplo, nós podemos escolher plantas que produzam mais de um determinado composto. Eu falei-vos da arbutina, que era um dos compostos mais interessantes do ponto de vista comercial, então nós podemos, através de uma caracterização química da planta, perceber, se fizermos um screen, se analisarmos várias plantas na floresta, conseguimos perceber qual é aquela que produz mais deste composto, qual é a que produz mais do outro composto. Então, num dos estudos que fizemos recentemente, em que testámos 3 árvores, verificámos que, por exemplo, a árvore 3, isto depois foi testado ao longo do ano, a árvore 3 produz uma grande quantidade de arbutina quando comparado, por exemplo, com a árvore 1 e produz mais num determinado período do ano, o que também é interessante, e isto permite-nos então fazer uma seleção com base no perfil químico e em alguma substância que a planta esteja a produzir. Por outro lado, o perfil químico pode ser interessante do ponto de vista de proteção da própria planta face ao meio ambiente, porque alguns destes compostos, e a hidroquinona e a arbutina em particular, têm atividade antifúngica, e nós verificamos isso quando testamos o extrato da planta. Vem aqui um fungo que ataca a raiz da planta, e numa determinada concentração do extrato da folha, ele fica completamente inibido e não cresce. E o mesmo se verificou quando testámos isto em condições mais controladas, em que testámos os compostos isolados, ou seja, a hidroquinona e a arbutina isolada, e vem que da esquerda para a direita há um aumento da concentração de arbutina no meio de cultura onde o fungo está a crescer. E, portanto, à medida que a concentração aumenta, o fungo tem menor capacidade de se desenvolver. E, portanto, se nós escolhermos a partir de uma planta que produz mais estes compostos, provavelmente ela vai ter mais capacidade de resistir a este tipo de doença. Outro tipo de seleção que nós podemos fazer, então, é tendo em conta a tolerância ao stress hídrico. Temos também feito vários trabalhos nesse sentido e verificamos que há uma discrepância enorme entre genótipos. Nós podemos ter 2 plantas que estão lado a lado na floresta e uma ser altamente tolerante a condições de seca e a outra ser muito suscetível. E então foi isso que verificámos. Eu não vou entrar em detalhe em relação a estes dados, mas este genótipo aqui, portanto, isto são plantas clonadas de um genótipo específico que foi selecionado no Algarve, e estas plantas aqui, estes pontinhos, representam plantas de um outro genótipo que foi selecionado na zona centro. Nesta zona aqui, mais confusa do gráfico, temos as plantas do grupo controle, ou seja, plantas que durante o ensaio estiveram sempre a ser regadas, e depois aqui temos as plantas que não foram regadas. Então, reparem que as plantas selecionadas deste genótipo, o seu comportamento aproxima-se mais das plantas do grupo controle. E, portanto, este genótipo é muito mais tolerante quando está em stress hídrico, enquanto que o outro é muito suscetível. E isto pode ser visto também quando nós analisamos uma série de compostos da planta, uma série de metabolitos, hormonas vegetais que a planta produz. Reparem, este é o genótipo 4, que é o que eu vos disse que era mais tolerante, e o genótipo 1 é o mais suscetível. E ela tem uma quantidade muito maior de ácido abscísico quando comparada com a planta mais suscetível. O ácido abscísico é uma hormona absolutamente fundamental em vários mecanismos da planta. Depois temos uma série de outras hormonas, ácido jasmónico que também está muito mais elevado, e portanto tudo isto contribui, faz parte dos mecanismos nativos da planta e contribuem para que ela seja mais tolerante ao stress hídrico. E portanto isto é muito importante nós selecionarmos estes genótipos, porque depois a produtividade seguramente vai aumentar e a quantidade de água que é necessária para estas plantas vai ser muito menor. Por outro lado, se olharmos para este componente ambiente, temos de ter em conta então os fatores abióticos e os fatores bióticos. E nós temos concentrado muito nos fatores bióticos. Porquê? Porque as plantas, estando no meio ambiente, não vivem isoladas.
E tal como nós, tem um microbioma, tem uma série de micro-organismos que vivem quer à sua superfície, quer no seu interior. São colonizadas através da raiz, através das folhas, através do microbioma. O fruto também tem um microbioma específico, a semente, depois já um microbioma que vai ser herdado pela planta que é originada a partir dessa semente e, portanto, é interessante estudarmos isto porque nem todas as características que nós vemos numa planta são intrínsecas da planta e, portanto, nós podemos estar a selecionar uma planta com determinadas características e quando eliminamos este fator podemos perder essas características. Então, quando nós analisamos o microbiota da planta, todos os micro-organismos estão associados, encontramos logo uma série de fungos, por exemplo, de várias espécies, estão associados à raiz, estão associados aos ramos, estão associados às folhas, depois há alguns muito específicos que só existem numa determinada parte da planta e há outros que existem em todos os órgãos da planta. Estes fungos têm um papel fundamental na defesa da planta porque eles têm uma capacidade antagonista perante outros fungos, ou seja, eles estão em competição uns com os outros e tem aqui um exemplo disso. Aqui deste lado nós inoculamos um fungo que foi isolado do medronheiro e deste lado inoculamos um fungo que causa uma doença que provoca a morte da planta. E ao fim de poucos dias, o que verificamos foi que o fungo isolado do medronheiro conseguiu colonizar rapidamente o espaço onde crescia e este fungo aqui ficou limitado a um espaço muito reduzido e não teve capacidade de crescer. Portanto, este fungo foi isolado da raiz do medronheiro e, portanto, é fácil para nós supor que a existência desse fungo na raiz do medronheiro faz com que ele seja possivelmente menos suscetível a este tipo de doenças. Como é que eles fazem isso? Através da produção de enzimas, isto pode ter interesse do ponto de vista biotecnológico, através de uma série de outros mecanismos, e quando nós inoculamos isto com a planta, vem aqui o controle, são plantas micropropagadas sem qualquer micro-organismo adicionado. Depois temos plantas onde nós inoculamos o tal fungo que foi isolado do medronheiro. As plantas inoculadas com o fungo que provoca a doença, e reparem que apesar disto ser numa fase muito inicial, não sei se conseguem ver, aqui esta zona do caule está a começar a ficar negra, portanto ela vai, ao fim de uns dias, essa zona fica completamente destruída e a parte aérea da planta depois acaba por morrer, porque o fungo vai destruir todo o sistema radicular. E finalmente, um sistema em que nós inoculamos os dois fungos. E neste caso, não se verificaram o aparecimento de qualquer sintoma, portanto, este fungo aqui acaba por colonizar toda a zona e não deixa que o fungo que provoca a doença se desenvolva. E a mesma coisa se verificou com bactérias. Também isolámos uma série de bactérias que têm a mesma capacidade. E agora, o que é que isto tem a ver com a micropropagação propriamente dita? Portanto, quando nós fazemos o estabelecimento, mais do que uma vez nós fazemos uma esterilização do material que queremos inocular. Porquê? Precisamente para eliminar estes micro-organismos que eu vos falei. Porque nós queremos um ambiente estéril, o mais estéril possível dentro dos recipientes. Portanto, assim que nós recolhemos os ramos, normalmente faz-se uma lavagem, uma desinfecção com um fungicida e depois, eventualmente, também com lexívia ou pode ser com peróxido de hidrogênio ou com outra coisa. Depois do abrolhamento, este material fica a abrolhar em condições mais ou menos controladas e estes rebentos são novamente esterilizados para serem inoculados no meio de cultura. E ainda assim, há micro-organismos que conseguem crescer. E o que nós fazemos normalmente é eliminar esse material. Portanto, nós só queremos material onde não há micro-organismos a crescer. Portanto, tudo o que eu vos falei até agora parece que se perde com a micropropagação. Se aqueles micro-organismos que estão na planta e que fazem bem à planta são eliminados, isso perde-se. Mas não é verdade porque nós fizemos uma análise do material que está in vitro, que aparentemente está limpo de qualquer micro-organismo, e o que verificámos foi que in vitro nós encontramos 79 géneros de bactérias. Não fizemos de fungo, fizemos só de bactérias, mas seguramente também há uma série de fungos a crescer. Agora, estas bactérias não são necessariamente aquelas que nós isolamos, porque estas bactérias não são cultiváveis, ou seja, nós achamos que as culturas estão limpas e livres de micro-organismos. Porquê? Porque quando vocês observam não veem o crescimento de nenhum micro-organismo. Ou seja, elas estão no interior da planta, algumas podem estar num estado mais ou menos latente, em que não estão em crescimento,
Mas depois, quando a planta vai para o meio ambiente novamente, e é o que eu tenho aqui, in situ, ou seja, quando depois a planta é aclimatizada e cresce, este microbioma que estava nas plantas in vitro vai continuar a desenvolver-se e, portanto, afinal as plantas que nós achávamos que estavam completamente limpas não estão. Isso por um lado é mau porque pode comprometer a qualidade fitossanitária da planta, mas por outro lado é bom porque algumas das características associadas ao genótipo, que afinal não são do genótipo da planta, são porque algum micro-organismo ali tem alguma capacidade de antagonizar um patógeno ou de produzir alguma substância que vai fazer com que vai estimular o crescimento da planta, portanto estes micro-organismos vão se manter lá. E nós podemos eventualmente até manipular estes micro-organismos, acrescentar, retirar, e durante as fases de cultura in vitro nós podemos fazer isso e podemos eventualmente inocular a planta com algum micro-organismo que seja interessante. O professor falou na introdução da micorrização. É algo mais ou menos semelhante, apesar de não implicar a formação de uma estrutura como são as micorrizas, mas é uma linha de trabalho que se começa a ver agora a desenvolver-se, que tem a ver com a manipulação destes micro-organismos que estão dentro da planta e que podem então influenciar o crescimento. Portanto, só para concluir, destes anos de trabalho, o que é que nós conseguimos? Conseguimos então desenvolver os 3 métodos de propagação e conseguimos obter grandes quantidades de plantas clonadas, especialmente através da proliferação de meristemas e da organogénese. A embriogénese somática, no caso do medronheiro, não é uma técnica tão eficaz porque não conseguimos ainda muito bem, para além de não conseguirmos induzir em alguns genótipos, como eu vos mostrei, possivelmente por causa da recalcitrância, também não conseguimos germinar muito facilmente os embriões. As taxas de germinação ainda são muito baixas, portanto, conseguem-se grandes quantidades de embriões, mas depois esses embriões não germinam tão facilmente. E, portanto, o trabalho que nós fizemos, além da micropropagação, permite-nos ter bastante conhecimento no que diz respeito à seleção de plantas que sejam mais tolerantes à seca, porque nós já percebemos mais ou menos como é que é o mecanismo de tolerância, o que é que a planta tem que ter para ser mais tolerante. Em termos de produção de metabolitos, mas já sabemos o que é importante procurar e selecionar. Resistência a doenças. A informação que nós temos do microbiota também já nos permite ter alguma indicação do que é importante para a planta, do que é importante reter. E falta, essencialmente, trabalhar um pouco na produtividade em termos de produção de frutos. Isso é uma coisa que ainda nos escapa, mas de uma maneira geral, o facto de nós podermos selecionar plantas que tenham estas características e produzi-las em grande quantidade, de forma massiva e todas homogéneas, acho que contribui de forma significativa para que as florestas sejam mais sustentáveis e especialmente os pomares de produção. Uma coisa é termos uma floresta de tampão, uma zona tampão, outra coisa é termos um pomar. E num pomar, onde há sistemas de rega, onde é preciso aplicar pesticidas, etc., tudo aquilo que nós consigamos fazer para reduzir a aplicação desses químicos e para poupar água, de facto vai fazer com que essa zona de produção seja mais sustentável. Pronto, e só algumas das pessoas que estiveram envolvidas neste trabalho. Pronto, e não sei se tem alguma questão sobre o medronheiro. Em termos... Eu tinha não sobre o medronheiro, mas é assim, o trabalho, vejo isto, o trabalho que fizeste